Seja você bem-vindo, bem-vinda a mais uma live Deus, Você e Eu, uma live sobre espiritualidade cristã e inteligência emocional para te ajudar a melhorar os teus relacionamentos, seja no casamento, mas também os que estão à volta do casamento. E o tema que eu escolhi para essa manhã, para tratar com vocês, é justamente isso: lidando com pessoas difíceis. Deixa eu te perguntar, você tem pessoas difíceis à sua volta? O que são essas pessoas difíceis? Talvez seja um familiar teu, pai, mãe, sogro, sogra, irmão, cunhado. Às vezes pode ser o teu próprio cônjuge, marido, esposa, uma pessoa difícil de se lidar e você não sabe como lidar com ela. Às vezes é um vizinho, às vezes é um chefe, às vezes é um colega de trabalho ou algum irmão ou irmã da igreja. Essa live de hoje é para você entender como lidar com pessoas difíceis. Por que eu escolhi esse tema? Olha só. Quando o externo ele tem uma influência sobre o interno, ou seja, as pessoas com as quais a gente convive, elas são capazes de estragar o nosso casamento, elas são capazes de influenciar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento, os nossos comportamentos. Tem uma frase clássica da neurociência que diz assim: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se as pessoas que você mais convive são aquelas pessoas encrenqueiras, se as pessoas que você mais convive são aquelas pessoas que gostam de criticar, se você convive com pessoas que são tipo cobra, jararaca, que fica espalhando veneno, fofoca por aí, se você convive com pessoas desse nível e desse tipo, isso vai ter uma influência sobre os teus comportamentos, sobre os teus sentimentos e sobre o teu casamento. A Fabiana falando aqui assim, eu mesmo sou difícil de lidar, eu mesmo sou difícil de lidar. Eu acho que você já matou a charada de toda a live, mas eu vou retomar isso, Fabiana, no final da live. Que as mudanças nas pessoas à nossa volta, elas começam conosco. Então fica aqui até o final da live que eu vou estar falando um pouquinho mais disso. Eu mesma sou difícil de lidar. Gente, quero começar com uma palavra bíblica, e a palavra bíblica é de 1 João 4, 7 a 21, ou capítulo 4, versículo 7. E lá diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais uma vez. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Gente, amar as pessoas difíceis à nossa volta, ela é uma obrigação. Ela é um mandamento. Agora, como fazer isso? Como eu vou amá-las? O João não deixa muito claro aqui. Ele só diz que é um mandamento porque se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho a obrigação de amar ao meu próximo. Se eu digo que eu tenho uma conexão com o Senhor, eu tenho uma obrigação de aprender a amar as pessoas que estão à minha volta. Agora, como eu vou fazer isso? Como eu amo pessoas difíceis que talvez me prejudicam e te prejudicam? Primeira coisa que você precisa entender. Olhe, tá? Quando você quer amar com o amor de Deus, olhe menos para fora de si e mais para dentro de si. E aqui já entra um pouquinho aquilo que a Fabiana falou. Eu mesmo sou uma pessoa difícil de lidar. Quando você foca naquilo que o outro está fazendo de errado, quando você foca nos erros do outro, na mágoa do outro, na crítica do outro, aquilo que vai crescendo. Você já ouviu aquela frase? Tudo aquilo que você foca, cresce. Tudo aquilo que você foca, expande. Então, se eu estou numa situação difícil, tenho pessoas difíceis à minha volta, e tudo o que aquela pessoa faz, fala ou deixa de fazer quebra as minhas expectativas e aquilo que eu esperaria que ela fizesse, vai fazer com que eu olhe e foque naquele erro, ou naquela falta, ou naquilo que eu gostaria que fosse diferente. Então, a primeira coisa, em vez de você olhar para fora de si, olhar para fora de si no sentido do que o outro está fazendo, comece a olhar para dentro de ti. E o que é olhar para dentro de si? O mesmo João que fala aqui de você amar o outro, de você aprender a amar o próximo, é o João que fala só podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro.
Só podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. O que ele quer dizer com isso? Talvez você hoje está aqui com dificuldade de mostrar amor por pessoas difíceis porque você mesmo não consegue se amar como o Senhor te ama. E aqui eu quero te perguntar primeiro isso. Existe amor próprio em você? Geralmente, tá? Quando alguém não brilha, ele quer apagar as luzes do outro. Ou quando alguém brilha demais, quem não brilha quer apagar a luz dessas pessoas. Talvez as pessoas difíceis à tua volta são pessoas que realmente não brilham e querem apagar a tua luz. Mas eu quero te perguntar aqui, você brilha? Em ti existe luz própria? Em ti existe princípios, existe amor próprio? Você vê valor em você mesmo? E se você olhar para dentro de si, você consegue reconhecer o que precisa ser transformado dentro de si mesmo? Gente, eu sou cristão desde berço, cheguei à fé concretamente com 15 anos de idade, mas algo que eu sempre fazia na minha vida era ler a Bíblia e orar. Tipo aquele momento devocional. Mas eu fazia isso como uma obrigação. Eu fazia isso porque acreditava que todo cristão tem que fazer. Eu fazia isso por lei. E não fazia isso por amor, não fazia isso porque eu queria ter um relacionamento com Deus. E faz uns 5, 6 anos que eu comecei a fazer esse momento diferente na minha vida. A gente está falando aqui do princípio de olhar mais para dentro de si mesmo. E eu faço isso com 5 perguntas. Eu quero te passar essas 5 perguntas. A primeira pergunta que eu faço todo dia, hoje de manhã eu fiz isso ao acordar, e eu me pergunto, o que foi bom no último dia? O que o Senhor fez na minha vida que eu posso ser grato? E dentro dessa pergunta eu listo 5 motivos de gratidão. Todo dia eu vou lá e escrevo 5 motivos de gratidão. Seja profissional, seja na minha família, seja pessoal, coisas que aconteceram, coisas pequenas, coisas grandes. Todo dia eu vou lá e coloco 5 motivos de gratidão. Por que eu estou falando isso, gente? Quando eu estou cheio de gratidão a Deus, eu paro de ficar olhando para a pessoa que está à minha volta e está me incomodando. Quando Deus me enche com seu amor, com sua bondade, eu percebo a bondade, as bênçãos que não têm fim na minha vida, eu paro de ficar olhando para o que o outro fez de errado, eu paro de ficar perdendo tempo com o que não se precisa perder tempo, certo? Segunda coisa, segundo ponto, eu me pergunto aonde Deus quis falar comigo no último dia. E quando eu me faço essa pergunta, onde Deus quis falar comigo no último dia, eu tento ver o agir dele. Talvez Deus quis falar comigo por meio da Bíblia mesmo, lendo, por meio de situações, de conversas, de pessoas. E, gente, quando nós começamos a entrar na nossa vida, no nosso dia com a pergunta e perceber, cara, Deus está andando, Deus está fazendo algo na minha história, eu estou percebendo o agir de Deus na minha história, o foco não é de novo no outro. Não é nessas pessoas que estão fazendo algo para te atormentar. Aqui, se você tem pessoas difíceis à tua volta, quem que são elas? Escreve aqui embaixo ou escreve de forma privada para eu saber, para depois também te dar conselhos práticos de como você talvez pode resolver esses conflitos com essa pessoa. Então eu falei aqui de você aprender a ser grato, de você ouvir a voz de Deus, e o terceiro é ouvir a Deus por meio dos teus sentimentos. Gente, normalmente, pessoas difíceis à nossa volta alimentam os nossos vícios emocionais. O que é esse alimentar esses vícios emocionais? Se você tem alguém à tua volta que te critica extremamente, é porque você gosta de ser criticado. Mas, Mike, como assim? Eu não gosto de ser criticado. Eu vou contar a minha história. Quando eu era criança, eu era muito criticado pelos meus pais. Eu procurei uma esposa que me critica. Agora não mais, tá? A Suzy e eu já resolvemos isso. Mas eu digo, no começo do nosso casamento, a Suzy era muito crítica comigo. E eu era do tipo de pessoa que ficava passiva perante as críticas. Era um padrão comportamental que os meus pais tinham que eu transportei para o meu casamento. Então, se você tem pessoas à tua volta que estão te atormentando, essas pessoas que estão à tua volta estão te atormentando, é porque elas também alimentam os teus vícios emocionais. Por isso a terceira pergunta. A terceira pergunta aqui é o quê? O que Deus quer falar para mim por meio dos meus sentimentos? O que Deus quer falar para você por meio dos teus sentimentos? Inteligência emocional, gente.
diante de Deus. Inteligência emocional e espiritual unidas e aliadas. Se eu chego diante de Deus e pergunto, Deus, o que você quis falar comigo no último dia com a minha distração? Deus, o que você quis falar comigo no último dia com a minha raiva, com o sentimento de comparação? Estou falando um pouco dos meus sentimentos. Quais são os teus sentimentos? Você coloca os teus sentimentos diante dos pés da cruz, você leva os teus sentimentos diante da presença de Deus e pergunta o que Deus quer falar comigo por meio deles? E também nos sentimentos, às vezes, extremos de alegria. Deus também quer falar com você por meio deles. Então, a terceira pergunta, dentro do tópico olhar mais para dentro, menos para os outros, significa olhar para os teus sentimentos. Se você sente isso, será que é culpa do outro mesmo? Será que é culpa da tua sogra, do teu sogro? Ou será que você não está tendo autorresponsabilidade de assumir aquilo que você sente? Quarta pergunta, o que eu errei? Eu oro com essa pergunta. Deus, o que eu fiz de errado no último dia? E agora não é aquela coisa para ficar colocando o dedo em cima da ferida e para você ficar se sentindo a pior pessoa do mundo. Mas eu me faço essa pergunta justamente para aprender, para melhorar. Eu quero que passado na minha vida só seja 10%. E 10% onde eu aprendo com os meus erros. Você está aprendendo com os teus erros? Ou se você olhar para o passado é 30%, 40%, 50% da tua vida e você fica se vitimizando, culpando os outros e você fica ali naquela zona de conforto. É muito bom ficar falando mal das pessoas que te atormentam. É muito bom ficar se vitimizando que você é coitado, que você é coitada, que você é injustiçado, que você é injustiçada, mas isso não te tira da lama. Isso não te tira do lugar. Vitimismo e ficar culpando os outros não tira você do lugar. Fala aí comigo. Eu não vou sair do meu lugar se eu continuar me vitimizando. Eu não vou sair do lugar se eu continuar jogando a culpa em cima dos outros. 10% é o que me aconteceu, 90% é o que eu faço com o que me aconteceu. Então, se tem pessoas difíceis na tua vida, é 10%. É 10% que elas falam, fazem ou deixam de fazer. 90% é o que você faz com isso. Então, você pode transformar algo bom, né, a partir dessa dor, ou você pode ficar na tua zona de conforto. Lembra que com esterco, com bosta, só tem 3 coisas que eu posso fazer. A primeira delas é melhorar. O que é melhorar? É colocar perfume em cima do esterco. O cheiro passa por um tempinho, mas depois ele volta. Não adianta colocar perfume em cima do esterco. Segunda coisa, eu posso trocar o esterco de lugar. Posso tirar ele lá do meu canto do escritório e colocar ele aqui no outro lugar. Continua sendo esterco. Mudei ele de lugar, mas não mudou a minha vida de concreto. O cheiro continua lá. E o terceiro ponto é a transformação. Eu posso pegar esse esterco e colocar no meu jardim. E lá eu posso usar ele como adubo para uma árvore, para uma planta, para uma flor. E dele pode vir força. E dele pode brotar nova vida. E é isso que o Evangelho faz. Ele transforma o esterco da nossa vida em adubo, para que lá algo cresça. De novo, 10% é o que me aconteceu, 90% é o que eu faço com o que me aconteceu. Então, essas pessoas que talvez tenham te ferido, essas pessoas que têm te machucado, as pessoas difíceis à tua volta, elas estão ali para que você seja inteligente. Gente, se você está aqui nessa live, você quer desenvolver inteligência emocional, se você quer ter uma vida cristã de maturidade, um relacionamento inabalável, você precisa de pessoas difíceis. Só cresce quem é forjado. Só cresce quem é forjado. O ferro, ele só ganha uma nova forma se ele é forjado. Então a tua vida ela só vai mudar por meio de pessoas difíceis. Foi nas situações mais difíceis da minha vida que eu mudei, que eu amadureci. Então, agradeça. Agradeça pelas situações difíceis. Agora, não se vitimize e não fica jogando só a culpa em cima dos outros, que os outros são responsáveis por aquilo que você está passando. E tudo isso aqui a gente está falando dentro da pergunta, Deus, o que eu preciso mudar? Então eu quero te convidar hoje a você mudar o seguinte: pare de vitimização,
Pare de jogar a culpa em cima dos outros. Vitimização é um lado e jogar a culpa em cima dos outros é o outro lado. Então são os dois lados da mesma moeda. Eu quero te chamar para o centro. O que é estar aqui no centro? Assumir a responsabilidade sobre os teus erros, sobre os teus pecados. Você tem assumido a responsabilidade sobre os teus erros ou os teus pecados? Talvez você está aqui no casamento e você está falando porque é o meu marido. O meu marido é assim, é assado. A minha esposa que não faz nada direito. Você está aqui para murmurar do teu cônjuge. O teu casamento não vai mudar enquanto você continuar murmurando. Que tal fazer diferente hoje? Que tal procurar novos caminhos? Novos caminhos trazem novos resultados. O que seria um novo caminho? Um novo caminho seria, em vez de você reclamar e murmurar do teu cônjuge, faça uma surpresa de amor para ele ou para ela. Venha para casa hoje com uma rosa, venha para casa hoje com chocolate, venha para casa hoje com um bilhete. Você, esposa, se você não trabalha fora, receba teu marido com um sorriso no rosto. Será que não vai mudar o teu casamento? Receba o teu marido com disposição, com energia, com alegria. Será que não vai mudar o teu casamento? Então ainda estamos aqui falando do tópico olhe menos para o outro e mais para dentro de si mesmo. E o último ponto é justamente a ação. Eu me pergunto diante de Deus o que eu preciso agir, o que eu preciso fazer de diferente na minha vida, o que tem que acontecer daqui para frente que ainda não aconteceu na minha vida. Então você está disposto a agir? Você está disposta a sair do lugar? Ou você está disposta a ficar parado? Gente, nada na criação, nada que está debaixo dos céus e da terra fica parado. Nada, nem mesmo uma construção. Você já viu uma casa parada? Uma casa onde não há vida? Eu digo, não tem ninguém morando nessa casa? Rapidamente, uma casa parada, ela começa a ter goteira, começa a ter problema de umidade, de infiltração e ela cai. Rapidamente, o mato toma conta em volta dela, os bichos dentro vão se proliferando. Construção parada desaba. Construção parada desaba. Se você é uma construção parada e você acha que a vida é estática, ela vai desabar. Por isso, na criação, aquilo que Deus criou, de qualquer forma, você vê movimentos. Ou cresce ou morre. O que Deus criou ou cresce ou morre. E o que os homens também criaram. Ou cresce ou cai. Ou cresce ou cai. E você hoje está disposto a crescer, a agir? E você só age com passos concretos. Eu sempre falo aqui na minha live. Você vem aqui só para ouvir algo ou para ser transformado? Você só vai ser transformado com ações. E pode ser a mínima, a microação. Um micro hábito que você vai mudar. Talvez você diga, a partir da live de hoje eu vou parar de murmurar e vou começar a elogiar meu marido. Ótimo! Aqui tem transformação, é ação. Não estou dizendo de você mudar radicalmente tudo do dia para a noite, porque uma vida consistente, uma vida que muda de verdade, não é do dia para a noite. São micro hábitos, são pequenas coisas que vão lá sendo mudadas, até que aconteça uma transformação de verdade. Então você está disposto a mudar? Gente, estamos aqui então falando sobre lidar com pessoas difíceis e tudo isso aqui que falamos até agora fazia parte do tópico de olhar menos para fora de si, ou seja, o que os outros estão fazendo, e olhar mais para dentro de si mesmo. Você tem olhado para dentro de si mesmo? Segundo ponto agora é se fechar menos e sorrir mais. Olha só, tem pessoas, falando de temperamento, e o meu temperamento também é esse, que são as melancólicas e as fleumáticas, elas são pessoas mais fechadas, são pessoas mais carrancudas, elas não têm uma facilidade de sorrir, e já tem outras pessoas que têm facilidade de sorrir. Algumas talvez só sorriem por fora e choram por dentro. Mas independente da tua situação. Gente, Deus colocou em nós um negócio chamado neurônios espelho. O que é neurônio espelho? Lá quando você tinha um bebê, alguém tem filho pequeno aí que está me assistindo? Tem algum bebê?
Se você tem, ou tinha, ou já viu um bebê pequenininho, você chega perto daquele bebê e você começa a sorrir para ele. E o que aquele bebê faz? Ele sorri de volta. Porque o nosso cérebro tem isso, ele espelha aquilo que o outro traz. Então talvez você está hoje aqui e está dizendo, eu estou num relacionamento difícil. Seja no meu cônjuge, com meu cônjuge, ou todas aquelas pessoas que nós já falamos. E agora eu quero te perguntar, o que você tem, qual é a máscara que você tem colocado quando você fala com essas pessoas? Você tem se fechado, feito cara de bravo, de brava, você tem mostrado tristeza, indignação, ou você tem trazido uma máscara, eu digo não no sentido negativo, né? A roupagem que você tem colocado, de tranquilidade, você tem tido um tom de voz adequado para lidar com essas pessoas, você tem sorrido mais, você tem mostrado com a tua face que você está presente de verdade. Gente, as pessoas espelham aquilo que você traz. Experimente sorrir mais. Ou pensa numa situação diferente. Você entra numa loja para comprar algo, você vai comprar uma roupa. Você entra numa loja e o atendente que está lá, está de cara fechada, te ignora, não te ajuda, fica com a cara fechada. O que você pensa? Eu não sou bem-vindo nessa loja. Para ser tão mal atendido, eu não volto mais aqui nesse lugar. Já pensei isso várias vezes. Você já pensou isso também? Agora, se você entra na loja e a pessoa ela é simpática, ela está sorrindo, ela te trata respeitosamente, ela te trata bem, você vai lá, compra o produto e você pensa, nossa, como eu fui bem atendido aqui nessa loja. Eu vou voltar aqui porque as pessoas foram simpáticas, porque as pessoas aqui me receberam bem. E isso, gente, é o neurônio espelho. Se você tem sido bem recebido, se você tem tido uma expressão facial receptiva, o entorno ele também muda. As pessoas à tua volta elas também vão mudar. Agora, se a tua expressão facial é uma expressão facial fechada, o teu entorno ele também vai ter uma expressão facial fechada. E se o teu entorno já está com essa expressão facial fechada, você tem poder de chegar aqui e impactar essas pessoas com você, com a tua mudança. Lembra que a gente falou antes de olhar mais para dentro de si mesmo e menos para fora dos outros? Então, menos para os outros. Então, quando você chegar, tá? Quando você chegar lá nos teus relacionamentos, comece a impactar com o teu rosto. Comece a impactar com aquilo que você tem trazido para dentro desses relacionamentos. Por isso, o segundo ponto aqui é se fechar menos e sorrir mais, ou se abrir mais, tá? Próximo ponto, terceiro ponto. Julgar menos os outros e orar mais. Deixa eu te dizer algo. É impossível você conseguir amar alguém que você julga o tempo todo. E é impossível você julgar alguém o tempo todo pelo qual você ora. Então, se você tem orado pelo teu inimigo, Jesus fala para amarmos os nossos inimigos. Ele não fala que não vamos ter inimigos. Ele não fala da ausência de inimigos. Jesus não fala da ausência de pessoas difíceis na nossa vida. Pessoas difíceis estão lá para que nós possamos amadurecer. Falei antes já, agradeça pelas pessoas difíceis da sua vida. Agora, eu posso fazer espiritualmente duas coisas. Ou eu julgo ou eu oro. E se você começa a orar pelas pessoas difíceis da tua vida e também pelas situações difíceis, você começa a ter uma nova perspectiva sobre elas. Agora, se você cai na vala do julgamento, da acusação, de ver o que elas estão fazendo de errado, do negativo, você não tem força espiritual de ir lá e orar por elas e dizer: Deus abençoe meu inimigo. Deus abençoe a minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minha cunhada, meu vizinho, meu chefe, o irmão da igreja que está pisando no meu calcanhar. Teve uma situação minha e da Suzy, que foi lá no nosso primeiro ano de ministério, tá?
O que foi esse primeiro ano de ministério? Lá nós estávamos no ano de 2012. Isso, no ano 2012. Éramos bem novinhos ainda. E a gente estava pensando em jogar tudo pro alto. Michael, olha, tava assim, ó, querendo mandar todo mundo para aquele lugar. As pessoas da igreja. Bem seriamente, como pastor. E eu olhava para aquelas pessoas e eu ficava me perguntando por que elas ficam me infernizando. Eu olhava para aquelas pessoas e ficava me perguntando por que elas estão pisando no meu calcanhar. Eu olhava para aquelas pessoas e ficava me perguntando por que elas querem o meu mal. E quanto mais eu olhava para aquilo que elas faziam de errado, mais ódio crescia dentro de mim. Mais mágoa crescia dentro de mim, mais criticismo crescia dentro de mim. E final da tarde era um momento onde a Suzy e eu, a gente sempre saía para caminhar como casal. Na época a gente não tinha filhos ainda. E a gente ia caminhar e ficava falando mal dessas pessoas e ficava colocando os nossos sentimentos negativos para fora. Por um lado era bom colocar para fora, mas por outro lado crescia cada vez mais sentimentos negativos dentro de nós. E um dia a gente decidiu, depois de meses fazendo isso, falando mal dessas pessoas, um dia nós decidimos o seguinte: hoje nós vamos orar por elas e agradecer pelas coisas boas. E a gente ficou uma meia hora caminhando e orando pelas pessoas que nos perseguem, orando pelas pessoas que faziam mal para nós até então. E, gente, depois daquela caminhada de meia hora, orando por elas, agradecendo pelas coisas boas, o meu coração foi transformado. Vocês não têm noção como isso mudou algo em mim interiormente. E se eu falo isso aqui é porque me marcou, porque é uma história que marcou a minha história, que marcou a minha trajetória. E você? O que você tem feito com as pessoas que pisam no teu calcanhar? Você tem amaldiçoado elas ou tem abençoado elas? Só pessoas muito grandes, de caráter, de espiritualidade, de inteligência emocional, são capazes de orar pelos seus inimigos. Só pessoas muito grandes são capazes de orar pelos seus inimigos. Você tem orado pelas pessoas que têm te atrapalhado? Tenho certeza que aqui não é só uma questão emocional, mas que aqui é uma questão espiritual, que Deus pode fazer e romper na tua vida. Experimente orar pelas pessoas difíceis que estão à tua volta, para ver o que vai fazer no teu coração. Mas se você prefere ficar murmurando, reclamando, é isso que vai crescer dentro de ti. É isso que vai crescer dentro de ti. Então a gente falou aqui de olhar menos para fora e mais para dentro de si mesmo. Nós falamos de se fechar menos na nossa expressão facial e sorrir mais, do neurônio espelho. E agora nós falamos aqui de julgar menos o outro e orar mais por ele. E agora vem o quarto ponto. Reclame menos e agradeça mais. Já falei um pouquinho disso também no primeiro ponto de antes, tá? Mas reclamar menos do outro e agradecer mais. Gente, quando eu falo de reclamação, eu lembro do povo de Deus lá no deserto. Deus tirou o povo da escravidão. Deus permitiu com que eles fossem em direção à terra prometida, mas eles não entraram na terra prometida por quê? Porque só ficavam reclamando. Porque não conseguiam ver a bênção de Deus na trajetória deles. A mão de Deus que permitiu eles atravessarem o Mar Vermelho, permitiu com que eles saíssem do Egito, o Deus que dava o maná para eles comerem durante a jornada. Eles preferiam murmurar e reclamar. E eu quero dizer para você, hoje você não tem entrado na tua terra prometida, emocionalmente falando, nos teus relacionamentos, porque você tem focado na reclamação e na murmuração. Gente, quem gosta de murmurar e reclamar? Coloca aqui embaixo. Quem tem sido assim? Quem está precisando mudar essa murmuração, essa reclamação dentro de si? Experimente fazer diferente. O povo de Deus
foi escolhido por Deus. Deus tinha um plano com o seu povo. Deus tinha um plano com o seu povo. Mas de todos aqueles que foram escolhidos, pouquíssimos entraram na nova terra. Foi a outra geração. Uma geração precisou morrer. E eu quero dizer que Deus talvez tenha grandes planos para a tua vida. Deus tenha grandes planos para a tua vida. Alan, Deus tem grandes planos para a tua vida. Hélio, Deus tem grandes planos para a tua vida. Line, Deus tem grandes planos para a tua vida. Sil, Deus tem grandes planos para a tua vida. Evelyn, Deus tem grandes planos para a tua vida. Ele tem uma terra prometida. Ele tem uma terra prometida. O céu já é para todos nós, mas especificamente para cada um e cada uma de vocês. Ellen também. Agora a pergunta é, você vai ficar murmurando e reclamando e focando naquilo que falta e que está dando de errado? Ou você já vai agradecer por aquilo que ainda não chegou? Grandeza espiritual é você conseguir agradecer por aquilo que ainda não chegou na tua vida. Por aquilo que você ainda não tem, mas você sabe que virá. E eu quero te chamar para você ter esse foco. Comece a agradecer por aquilo que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer. Porque se você murmurar, você morre no deserto. O que você quer? Você quer morrer no deserto ou você quer chegar nessa terra prometida, onde emana leite e mel? Então para de murmurar, para de focar no negativo. Agora, neurologicamente, a neurociência traz isso também. Pessoas que focam no negativo, elas não prosperam, elas têm relacionamentos mais tristes, elas normalmente têm mais facilidade para doenças emocionais, como depressão, ansiedade, dificuldade de dormir. Pessoas negativas, normalmente elas não são felizes nos seus relacionamentos e casamentos. Então, comece a agradecer. Profetize sobre tua vida, como a Franciele está falando aqui. Profetize sobre você. Que a partir de hoje, no lugar da murmuração, vai vir a gratidão. Coração grato transborda, gente. Coração grato transborda. E aqui entra o último ponto do qual eu quero falar. Fira menos e cure mais. Você já ouviu aquela frase do Sartre? Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. E pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Se você tem à tua volta pessoas difíceis, dificílimas de lidar, tenta pegar essa frase e o modelo dessa frase e trazer isso para cima da vida delas. Pensa agora, mentaliza aqui, tá? Cada um e cada uma de vocês, mentalize uma pessoa difícil da sua vida. Você já tem uma? Já definiu para você? Agora que você definiu essa pessoa difícil da tua vida, quero que você se faça a pergunta. Elas estão feridas? Essa pessoa tem feridas emocionais, espirituais, de pai e mãe, comportamentais? Elas perderam algo importante na vida delas? Normalmente, essa frase, pessoas feridas ferem pessoas, vai se aplicar a elas. Se elas estão pisando no teu calcanhar, como eu falei antes, se elas estão te machucando é porque elas estão machucadas. Agora a pergunta é qual lado você quer estar? Você quer estar do lado das pessoas que ferem ou das pessoas que curam? Então, quero te convidar a você ser uma pessoa curada que cura pessoas. Uma pessoa restaurada que restaura pessoas. Ter um relacionamento restaurado que restaura relacionamentos. Qual lado você quer estar? Do lado que fere, que machuca, que odeia, que se magoa? Ou você quer estar do lado que ama, que cura, que perdoa, que ressignifica? Então, pessoas feridas ferem. Olhe para essas pessoas que têm te machucado com um olhar de compaixão. Mas, Maico, como eu vou olhar com um olhar de compaixão para alguém que tem pisado no meu calcanhar? Como é que eu vou olhar com um olhar de compaixão para alguém que tem me feito tanto mal? É justamente porque elas estão machucadas.
justamente porque aquilo que elas carregam com elas são dores tão grandes que elas não sabem lidar com as dores, e pelo fato de elas não saberem lidar com essas dores, elas estão descontando isso em você. Elas estão jogando a frustração delas em cima de você. Agora você pode ser diferente. Você pode hoje decidir e dizer: quando eu ver de novo essa pessoa, eu vou transmitir amor. Eu vou transmitir cura. Eu vou transmitir paz, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Você pode te imaginar vendo que onde você vai, onde você toca, as palavras que você pronuncia e verbaliza, elas são melodias, elas são remédios, elas são vitaminas para a vida dessas pessoas. Você pode estar fazendo isso. O que você quer fazer? Você quer curar ou você quer machucar? A Ellen disse aqui: quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Tenho aprendido isso. Dou um bom dia para o Espírito Santo todos os dias e as coisas têm mudado. Exatamente. Orar significa dizer: Deus, estou aqui, me use. Orar significa: Deus, estou aqui para fazer aquilo que você quer. E o que Deus quer que a gente faça? Que a gente ame, que a gente cuide. Gente, você tem pessoas difíceis à tua volta que você não sabe lidar? Então quero te convidar a você fazer algo concreto. Que decisão você toma hoje a partir da nossa conversa, a partir dessa live? Qual decisão você toma? E se essa live está fazendo sentido, ela vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube, ela vai ficar salva no nosso podcast lá no Spotify, e você pega essa live, se você está ouvindo ela agora, compartilha ela com outras pessoas. Compartilha ela no grupo de WhatsApp da família, compartilha ela no grupo de WhatsApp da igreja, do teu pequeno grupo, compartilha com o teu marido, tua esposa. Faça essa live chegar em pessoas que têm desafios com pessoas difíceis, tá? E agora, qual decisão você toma? Qual decisão você toma para melhorar os teus relacionamentos difíceis? Segunda coisa, você não sabe como fazer isso. Eu preciso, Maico, de um acompanhamento. Então eu, Maico, estou aqui para fazer isso. Se você quer saber como ser acompanhado por mim, manda uma mensagem aqui no direct e lá nós conversamos um pouquinho mais. Gente, a live de hoje ela saiu na quarta-feira e não na terça. Ontem eu estava ocupado fazendo algumas palestras, mas na próxima semana, na próxima terça-feira, nos vemos de novo aqui no Instagram às 7h30 da manhã com essa live Deus, Você e Eu. Que Deus abençoe o teu dia grandemente, que Deus abençoe os teus relacionamentos e que os relacionamentos que até agora estavam sendo difíceis, eu profetizo sobre a tua vida, que eles serão relacionamentos onde você conseguirá dar amor. São relacionamentos onde você conseguirá perdoar e principalmente as portas que você entrar daqui para frente serão portas onde você levará cura e não feridas, onde você levará a transformação que Jesus traz e não mais mágoa, ressentimento ou dor. Que Deus abençoe teu dia grandemente. Até mais.